É só acessar esse portal e esse link que eu estou mostrando agora. São 20 aulas e 20 videoaulas. A apostila está aqui, ó. Só clicar aqui, ela baixa sozinha. São 99 páginas. Você pode imprimir e distribuir para seus amigos, para a família, enfim. Nós vamos fazer hoje, para aqueles alunos que já fizeram as 8 aulas anteriores, a aula de número 9, conforme vocês estão vendo na tela, clero, salários, hierarquia, títulos e dons. Eu sempre deixo claro aqui em azul, faça todas as aulas em módulos, assista todos os vídeos e baixe todos os arquivos, faça o curso com dedicação. Certo? Muito bem, meus irmãos. Eu quero dar um tempinho então para vocês se situarem aí, pegarem a caneta, o lápis, caneta marca-texto, né? Para vocês ir marcando e acompanhando essa aula. Muito importante. E do lado de vocês, uma Bíblia. Ou então, muitas Bíblias. Né? Aqui tem boas traduções aqui do lado. Aí você pega uma boa tradução aí para a gente acompanhar. Vamos lá? Começando. Aula 9. Deixa eu dar um zoom aqui para o pessoal ver quem está sem apostila. A origem dos salários do clero. Como surgiram os salários? Cipriano, 200 a 258 depois de Cristo, foi o primeiro escritor cristão a mencionar a prática de sustentar financeiramente o clero. É bom ressaltar, irmãos, que esse estudo acaba sendo mais aprofundado, porque tínhamos então em mente que Constantino foi aquele que no Concílio de Nicéia instituiu um salário do próprio Império Romano ao clero da Igreja Católica, que então nem existia, mas que estava eclodindo. Não, na verdade Cipriano, um século e pouquinho antes, já estava com essa ideia. Então ele foi o primeiro escritor a fazer essa burrice. Ele arrazoava que da mesma forma como os levitas foram sustentados pelo dízimo, assim também o clero cristão deveria ser sustentado pelo dízimo. Mas isso representa um pensamento equivocado. Hoje o sistema levítico está eliminado. Somos todos sacerdotes agora, sim ou não? Então, se um sacerdote demanda dízimo, todos os cristãos devem dizimar-se mutuamente. Então nós tínhamos que fazer exatamente como está em Atos 2, tendo todos os nossos bens, o nosso patrimônio em comum entre todos os irmãos domésticos na fé. O pedido de Cipriano foi bem comum naquele tempo, tanto que não foi apoiado nem divulgado pelo povo cristão naquele momento. Mas muito tempo depois. Além de Cipriano, nenhum escritor cristão antes de Constantino jamais utilizou referências do Velho Testamento para recomendar o dízimo. Foi apenas no século IV, 300 anos depois de Cristo, que alguns líderes cristãos começaram a defender o dízimo como prática cristã para sustentar o clero. Mas isto não chegou a ser comum entre os cristãos até o século VIII. O dízimo migrou do Estado para a igreja, irmãos. Na Europa Ocidental, exigir o dízimo da produção de alguém era cobrar o aluguel da terra que lhe era dada em arrendamento. Na medida em que a cobrança do aluguel de 10% era entregue à igreja,
esta aumentava sua quantidade de terras ao longo da Europa. Está aí explicado, portanto, o poder que a Igreja Católica tem hoje. E que acaba hoje, devido ao momento que a Europa está vivendo de pós-cristianismo, vendendo tudo. São, se não me engano, 2.000 templos à venda todo mês. Ou se eu estiver errado, é alguma coisa perto disso. E isto resultou em um novo significado relacionado a esta cobrança de 10%. Chegou a ser identificado com o dízimo levítico. Por conseguinte, o dízimo cristão, como instituição, foi baseado em uma fusão da prática do Velho Testamento com a instituição pagã. Pelo século XVIII, irmãos, o dízimo chegou a ser um requisito legal em muitas áreas da Europa Ocidental. E pelo fim do século X, voltando um pouco, a diferença do dízimo enquanto imposto de renda e mandamento moral apoiado no Antigo Testamento havia desaparecido. O dízimo tornou-se obrigatório ao longo da Europa cristã. Em outras palavras, antes do século VIII, o dízimo era um ato de oferta voluntária. Mas pelo fim do século X, ele passou a ser uma exigência legal para sustentar a igreja estatal exigida pelo clero e colocada em vigor pelas autoridades seculares. Então nós, como prometido, nós estudamos sobre o dízimo e no final da aula nós dissemos que esse tema ainda vai perpassar por várias outras aulas. E aqui nesse caso estamos falando um pouquinho da história, a visão panorâmica histórica que envolve dízimo. Por quê? Porque vamos abordar o tema salários. Vamos lá. Quanto aos salários do clero, os ministros não receberam salários durante os primeiros 3 séculos. Guarde bem essa informação. Mas quando Constantino entrou em cena, ele instituiu a prática de pagar um salário fixo ao clero dos fundos eclesiásticos e das tesourarias municipais e imperiais. Olha só a encrenca. Assim, pois, nasceu o salário do clero, uma prática daninha que não tem precedente no Novo Testamento. Então vamos ver se os irmãos estão prestando atenção na aula. Primeira pergunta. Podem participar com voz ou no chat, aqui ou no chat do portal. Pelo Skype também, onde eu possa saber. Inclusive pelo WhatsApp. Deixa eu ligar meu WhatsApp aqui. Vocês sabem qual é o WhatsApp, né? 41 9818 1175. Ou por SMS. Primeira pergunta. Qual foi o primeiro homem que era escritor cristão e que teve a ideia maravilhosa de que, assim como os levitas eram sustentados no Velho Testamento, o clero cristão poderia ser sustentado com salários. Não é nem o sustento, mas salários. Quem foi esse homem? Quem acertar, ganha um ósculo santo. Cadê? Acabamos de estudar. Quem está ligado? Vamos ver. Pode ser por WhatsApp, 4198181175, pode ser por Hangout, pode ser por Skype, pode ser pelo chat do portal. Que não tem como reunir o povo num lugar só, né? Alô? Quem foi esse homem? Escritor cristão que teve a mirabolante ideia de pregar o sustento ao clero. Ninguém sabe. Então ninguém está ligado na aula. Que pena. Vou dar mais um tempo. A segunda pergunta. Qual foi o nome do homem que de fato estabeleceu como lei o salário ao clero? Este não apenas comentou, mas foi aquele que deu o pontapé inicial, sendo, portanto, lei. Jair acertou. Constantino. E qual foi o homem, o escritor cristão, antes de Constantino, um século e pouco antes, a falar sobre isso?
Como é o nome dele? Vou dar uma dica. Tem a ver com... pronto, o irmão acertou. O Luiz acertou. Cipriano. Isso aí. Voltando à aula. Como já citado na aula anterior, em Mateus 6,33, o Salvador promete: comida para comer, roupa para vestir e lugar para dormir. Só essas coisas e ponto final. Em 1 Coríntios 9, nós vamos estudar já sobre o contexto, quando Paulo defende a ajuda aos apóstolos, hoje chamado de missionários, comida para comer, roupa para vestir e lugar para dormir, ele faz isso usando um paralelo de como era no Velho Testamento o trabalho dos levitas. Mesmo assim, ele disse que sempre trabalhou para não ser pesado a ninguém. Na primeira carta, ele faz essa defesa do seu apostolado, bem como de Barnabé e outros emissários. Parece que a igreja que se reunia em Corinto deturpou suas palavras, sendo necessário ele escrever a segunda carta. E no capítulo 11 ele exortou severamente, chamou os obreiros de fraudulentos, ladrões, mercenários, que tinham interpretado sua carta de forma interesseira a fim de vender o evangelho. Ele deixa claro que sempre trabalhou na construção de tendas e que apenas 2 vezes recebeu ajuda. Uma delas está em Filipenses, onde ele relata que passou fome e necessidades, mas que ele podia passar todas essas coisas, pois o Messias o fortalecia. A igreja fez uma coleta e o ajudou, porque senão Paulo iria morrer de fome. Vamos começar então um pequeno estudo agora com a Bíblia. Eu peço a gentileza de todos que se interessam pelo assunto a abrirem em 1 Coríntios 9. 1 Coríntios 9. Vamos lá. A liberdade e o direito dos emissários. Não sou eu apóstolo? Em Gálatas 1, Paulo diz que ele foi chamado pelo Messias. Desde o ventre de sua mãe, teve um encontro pessoal com ele, chegou a ficar cego fisicamente, quando ia a Damasco. E esse encontro é que transformou ele em Paulo, que significa pequeno, e já vamos estudar sobre isso. Ele tinha dificuldade para comprovar o seu ministério. Porque volta e meia as pessoas diziam, mas você não esteve com Jesus. E como os 12 eram vivos, e não só os 12, como Maria Madalena, aqueles 120 que estavam no cenáculo, e muitos daqueles que se converteram nos 3 primeiros, 3.000 pessoas que se converteram, depois 5.000, ou seja, essas pessoas todas estavam vivas e conviveram com o mestre, viram ele multiplicar pães e peixes, curar o cego, ensinar, ouviram o sermão da montanha. Aí vem um homem que matava cristãos, que perseguia cristãos, como ele mesmo diz em Gálatas 1, pela sua fidelidade ao judaísmo, religião que ele pertencia. E de repente esse homem diz que está convertido. As pessoas começam a dizer que ele está ali como um infiltrado, e que ele não se converteu de fato. E a todo momento Paulo tem que se defender. E 1 Coríntios 9 é um desses momentos que começam a indagar ele, pelo fato de que ele tinha recebido 2 vezes ajuda. Ele recebeu a ajuda dos irmãos da Macedônia, ele recebeu a ajuda dos irmãos que se reuniam como igreja na cidade de Filipe. Mas ele recebeu ajuda porque ele vivia disso. Ele estava como um itinerante. Imagina você, e nós já vamos ler, que ele passou fome, que ele passou necessidade. Se ele não recebesse ajuda, iria morrer.
Nós lembramos, por exemplo, de Atos 28, quando aconteceu aquele Euroaquilão, aonde todos eles escapam, né? Inclusive Paulo, que estava preso, e vão acabar parando na ilha de Malta. Antes de descerem, eles se alimentam e depois são alimentados, sustentados pelos recém-convertidos da ilha de Malta, porque ali eram bárbaros politeístas, nunca tinham ouvido falar do nome do Salvador. Mas, ao ouvir o Evangelho através de Paulo, porque Públio, que estava, não só ele, como algumas pessoas enfermas, o pai de Públio, né, estava com desinteria, febre, e ele orando, eles foram todos curados. E esses sinais evidenciaram a vida de Paulo, evidenciaram aquilo, melhor dizendo, que estava na vida de Paulo, que é algo de Deus, que até então eles não sabiam, mas tem um nome, Evangelho. E quando ouviram as boas novas e se converteram, eles ficaram muito felizes com todas essas novidades e já como recém-convertidos, eles ajudaram Paulo numa estada que eu não me lembro direito, mas Atos capítulo 28 diz que eles ficaram, está aqui, 3 meses. Depois foram num navio de Alexandria. 3 meses sendo alimentados pelos recém-convertidos da ilha de Malta. Então isso acontecia sempre. Ele estava cumprindo a sua missão conforme Lucas 10. De 2 em 2, Paulo e Barnabé, Paulo e Silas, Paulo e Timóteo, Paulo e Marcos, indo de cidade em cidade, levando o evangelho e comendo o que as pessoas que os recepcionavam colocavam na mesa. Mas chegou ao ouvido dos irmãos de Corinto, que eram irmãos extremamente problemáticos e gostavam de fazer tempestade em copo d'água, chegou ao ouvido deles que Paulo estava recebendo ajuda. Opa! Se Paulo, que se diz apóstolo, que outrora matava cristãos, perseguia cristãos, ordenou a morte do primeiro mártir da igreja, Estevão, agora convertido, está recebendo ajuda para pregar o evangelho? Mas olha, e vamos conjecturar que já tinha gente chamando ele de oportunista, de mercenário. E aí ele escreve 1 Coríntios 9. Vocês estão aí com esse capítulo aberto? Ele diz no versículo de número 3: Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e de beber? Ele está falando do quê? Comida e bebida. Ele não